Eita, que vocês já estão cheios de cetonas, aldeídos, éter, álcool, enóis, fenol. Tem muita informação, né, na cabeça de vocês. Mas relaxa, que se você for observar, tudo que nós fomos trabalhando até na aula de hoje digamos assim, não está acumulando. Nós estamos aprendendo, né, a nomenclatura e a gente está conseguindo identificar funções a partir do seu grupo funcional. A nomenclatura, se você for observar, ela não é de um grupo para o outro, ela não é uma coisa nova. Em tese, você continua com o prefixo ou infixo, o que está mudando é a identificação do grupo funcional, que é a terminação lá do nome. A gente saiu do metano para o metanol, para o metanal e para quem agora não tem, né? Na cetona não tem com um único átomo de carbono, né? A gente já vai para o prop, né? Lá para o propanona. Não existe cetonas com 1 ou 2 átomos de carbono. Eu tenho que ter no mínimo 3. Então aí a gente tem da propanona em diante. Vamos fazer a nossa revisão? Vamos lá para a nossa revisão da aula de hoje. A gente falou sobre aldeídos e os aldeídos a gente aprendeu a identificar o grupo funcional, né? Que é, no caso, a carbonila. E essa carbonila vai estar ligada ao hidrogênio. Aí você fala, ai professora, mas tem um hidrogênio aqui também. Nesse caso tem porque é o metanal. Mas se fosse outro aldeído, para cá a gente teria um grupo substituinte, né? Seria carbono, hidrogênio, e assim sucessivamente. A gente aprendeu a identificar esse grupo funcional, né? Aqui dos aldeídos, e aprendemos as nomenclaturas, que é a contagem de quantos átomos de carbono tem, o tipo de ligação entre esses átomos de carbono e a terminação -al, que é característica dos aldeídos, né? O sufixo -al. Nesse caso aqui, só tem um átomo de carbono, então as nossas ligações são do tipo simples. E aí a nomenclatura fica simples, fica metanal. Nas cetonas, nós aprendemos que o grupo funcional das cetonas é uma carbonila, e essa carbonila, ela sempre vai estar ligada, né? Ela vai pertencer a um carbono secundário. Ai, professora, essa carbonila do grupo cetona não pode ser de um carbono terciário? Vamos lá, vamos observar se isso poderia acontecer de ser um carbono terciário. Isso aqui poderia acontecer? Aí, por favor, digam não. Não, né, galera? Porque o carbono, ele é tetravalente, ele só faz 4 ligações. Então, se ele está fazendo 2 ligações aqui, ele só vai ter mais 2 ligações disponíveis, que são essas 2 aqui. Deu 4. Então, isso aqui não existe. Por isso que a minha carbonila das minhas cetonas sempre são um carbono secundário. E a nomenclatura? Vejo os prefixos, o tipo de ligação entre os átomos do carbono e coloco a terminação -ona. Vamos olhar alguns exemplos? Olha lá, o butanal. Como que eu sei que a terminação é -al? Porque eu tenho um grupo funcional dos aldeídos. Pentanal. Novamente, eu sei que a terminação vai ser -al por causa da presença do grupo funcional. O pente e o -an é por causa da quantidade de átomos de carbono e o tipo de ligação entre eles. E aqui? Aqui já não vai ser a terminação -al, vai ser a terminação -ona, porque eu tenho uma carbonila aqui de carbono secundário, que é característica das cetonas. Então, vai ficar o quê? Numero, porque eu tenho ramificação. Coloco o número do carbono onde a minha ramificação está e o nome dela. E aí venho pentan. E nesse caso, eu tenho que identificar onde a nossa carbonila está. No terceiro carbono e a terminação -ona. Professora, aqui não acontece, né? Não, porque o nosso grupo funcional sempre vai estar na extremidade. E agora, olha lá, é hora da atividade. Então, ó, sucesso para vocês. Eu vou ficar aqui aguardando para a gente tirar as dúvidas juntos. Vamos lá. E aí, acertaram todas, né?
Vocês viram que nós trabalhamos aí, não tem cálculo, não tem fórmulas, é tudo uma questão de identificar as funções, certo? E saber fazer a montagem do nome, porque querendo ou não, as nomenclaturas elas são uma montagem. A gente pega lá o prefixo, pega o infixo, pega o sufixo e junta e forma o nome dos nossos compostos. Mas se ficou aquela duvidazinha lá, aquela pulga atrás da orelha, a gente vai agora para o nosso tirando dúvidas. Então vamos lá para a questão de número 1. Na questão de número 1, nós temos uma questão de vestibular que fala o seguinte: a química está presente no cotidiano, como se pode ver na tirinha abaixo. E aí tem duas moças conversando e uma fala: como foi sua aula hoje? E a outra responde: estranho, o professor só falou da propanona, parece coisa de outro mundo. E aí a outra que responde: eu acho que vou passar esse ET para tirar seu esmalte. E aí ele bota aqui, ó, LY. A fórmula da substância propanona, que é a acetona desconhecida pela garota, observe que ela vai utilizar a acetona para tirar o esmalte da colega aqui, né? Só que ela não sabe o nome, ela só fala vulgarmente, ela desconhece, já que a outra está conversando aqui sobre a propanona, ela desconhece que a acetona que ela está utilizando para remover o esmalte é uma propanona. E aí a questão pede para você observar, dentre os compostos que estão apresentados aqui, qual deles é a fórmula química da propanona, que é o principal componente da acetona. E aí você vai observar, se por um acaso você só viu as aulas de nomenclatura lá do primeiro início, sobre os aldeídos, sobre as nossas hidrocarbonetos, sobre álcools, e você não tivesse assistido a nossa aula sobre cetonas e fosse responder essa questão, eu ia te dar uma dica que poderia te ajudar. Nesse caso, como ele está falando de propanona, todas as alternativas que têm mais de 3 átomos de carbono na cadeia principal, elas são eliminadas. Então, a letra E, por exemplo, ó, tem nem como ela ser a nossa resposta correta, porque prop indica que eu tenho 3 átomos de carbono na minha cadeia principal, certo? O que mais? Ele coloca lá o an, que são ligações simples. Então, todas as vezes que a gente tem ligação simples, o an vai vir no nome. E ona é a terminação do grupo funcional cetonas. Na letra D, nós temos 3 átomos de carbono. Só que esse grupo funcional aqui é de um aldeído. Então, a letra D também está fora. Na letra C, nós temos também 3 átomos de carbono na cadeia principal. Só que esse grupo funcional aqui é de quem? É dos álcools, é um álcool. Então, a letra C também está fora. Na letra B, nós temos 3 átomos de carbono, só que esse grupo funcional aqui é de um ácido carboxílico, que nós vamos conhecer na próxima aula. Então, a letra B também está fora. Aqui nós temos 3 átomos de carbono e a carbonila, que pertence a um carbono secundário. Então, a letra A é a nossa propanona. E até porque também, né, galera, a gente falou sobre ela a aula toda, né? No caso, a acetona é uma solução que serve para remover esmaltes. Trata-se, na realidade, de uma mistura de acetona, álcool etílico e água, né? É o maior uso comercial da propanona. Tranquilo? Todo mundo acertou, né? A letra A é a nossa alternativa correta, é a estrutura da nossa propanona representada aqui. Questão de número 2. A progesterona é um hormônio feminino produzido pelo ovário desde a puberdade.
puberdade. Muito importante na preparação do organismo da mulher para a gestação, bem como para a manutenção da gravidez. Em um ciclo menstrual normal, a progesterona tem a função de ativar as células que revestem a parede do útero, alterar e irrigar os vasos sanguíneos do endométrio, de maneira a preparar o útero para receber o embrião. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, atuando em diversas partes do corpo, influenciando o comportamento e o desempenho físico e sexual. Este hormônio atua principalmente no desenvolvimento dos tecidos reprodutores masculinos, como os testículos e próstata. Além disso, está relacionado à produção de massa muscular, saúde dos ossos e crescimento dos cabelos e pelos pelo corpo. Então, a testosterona no homem, quando o homem está com deficiência de testosterona, ele tem mudanças, né? Ele não consegue adquirir massa muscular, ele passa a ser muito passivo, porque quando ele está com alto nível de testosterona, o comportamento dele é um pouco mais agressivo. Então tá, ele falou da progesterona, falou da testosterona e deu pra gente as suas fórmulas estruturais. Aqui a testosterona e aqui a progesterona. Observem que as duas, elas são um pouco semelhantes, né? Aqui a gente tem algumas funções que a gente já consegue identificar, né? Olha só. Mas elas têm uma pequena diferençazinha de uma para outra. Beleza, já observei, já olhei. E o que ele quer? As funções orgânicas presentes nas estruturas da progesterona, as funções, viu? E da testosterona são respectivamente. Então, ele quer, respectivamente, ele quer primeiro a progesterona, depois a testosterona. Ele quer saber quais funções existem. Na letra A, ele fala que na progesterona tem cetona e na testosterona tem aldeído. Vamos lá olhar? Vou até apagar o rascunho que eu fiz. Vamos observar. Ele fala que na progesterona tem cetona. Eu consigo identificar a cetona aqui e aqui. E ele fala que na testosterona tem o quê? Tem aldeído. O que é o aldeído? É se eu tiver lá a carbonila e ligada aqui ao hidrogênio. Eu consigo identificar aldeído na testosterona? Não tem, né? Então, a letra A está errada. Na letra B, ele fala que tem cetona e éter. Então, a gente já viu que a progesterona tem cetona. Mas aqui na testosterona nós temos éter. O que é o éter? É quando o oxigênio está entre os átomos de carbono, bem no meio das ligações dos átomos de carbono. Nós temos isso aqui? Não, não temos. Então, a letra B também está errada. Na letra C, fala aldeído e ácido carboxílico. Se você for observar, nenhuma das duas estruturas tem ácido carboxílico, né? Nem aldeídos. C, né? Letra D, fala que tem cetona e álcool. Progesterona tem cetona? A gente viu que tem, ó, grupo cetona. E na testosterona tem álcool? Aqui, ó, o álcool. Uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, a letra D até agora está correta. Letra E, aldeído e ácido carboxílico a gente já viu que não tem. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Nós temos aí a presença dos grupos cetona, né? Nós temos aí os alcenos, que é representado pela ligação dupla. E nós temos a função álcool lá em cima na testosterona. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Questão de número 3, se liga no Enem. Cetonas e aldeídos são as funções orgânicas semelhantes, já que compartilham o grupo funcional denominado carbonila. Observe a seguir um exemplo de aldeído, que é o composto 1, e um exemplo de cetona, que é o composto 2. Então,
Vocês observaram, né? Todo mundo observou, vocês já fizeram atividade. Então, vamos às alternativas. O que ele quer que a gente diga? Ele fala, qual a principal diferença entre essas duas funções no ponto de vista estrutural? E aí ele vem na letra A. Os aldeídos e cetonas, na verdade, constituem uma única função orgânica. Não, né, galera? A gente viu que são funções diferentes. Então, letra A, nem entra, até porque ele quer o quê? Diferença. B. Aldeídos apresentam cheiro desagradável e cetonas aromas suaves e doce. Não, letra B, ó, tá fora. A gente viu aldeídos lá, por exemplo, como o formaldeído, que ele tem cheiro irritante. E as cetonas, elas não têm um aroma suave, doce. C. Nos aldeídos, a carbonila encontra-se localizada em carbono primário. Aldeídos, lembra-se que são aqueles que a carbonila é na extremidade. Esse carbono, ele realmente é um carbono primário. E na cetona, em carbono secundário. Cetona, a minha carbonila está aqui, ó, nesse carbono que é um carbono secundário. Então, a letra C até agora, ó, é a correta. D. Os aldeídos não têm propriedades que permitam seu uso na indústria e no cotidiano. A gente viu que eles são muito utilizados, né? E a letra E. É imprescindível a presença de ligação dupla entre os carbonos nos aldeídos. E a gente sabe que não é necessário, nós temos aí uma grande quantidade de aldeídos que não apresentam ligação dupla entre os seus átomos de carbono. Então, a letra C continua aí e é a nossa alternativa correta. Só para vocês observarem, olha só, aqui nós temos a carbonila do aldeído. Esse segundo exemplo aqui, que é uma acetona, a carbonila está aqui. São diferentes, não são? Eu tenho carbonila nos dois, só que aqui a minha carbonila está numa extremidade. E na acetona ela sempre vai estar entre átomos de carbono. Como é que você sabe se é um carbono primário? Você observa aqui, por exemplo, no aldeído, quantos outros átomos de carbono se ligam a ele. Nesse caso, só um, que é esse aqui da frente. Por isso que ele é um carbono primário. Enquanto a acetona, nós temos o carbono secundário. Porque esse carbono aqui está ligado a dois outros carbonos diferentes. Então, essa é a grande diferença entre aldeídos e cetonas, olhando do ponto de vista estrutural. Nós estamos falando da estrutura desses dois compostos que pertencem a funções oxigenadas diferentes. E assim, galerinha, a gente vai encerrando mais uma aula de química e a gente vai encerrando mais também um conteúdo, né? A gente não vai voltar a falar sobre aldeídos e cetonas na próxima aula. Porém, acabou as funções oxigenadas? Não, acabou ainda não. Ainda temos algumas funções oxigenadas para a gente conhecer, para poder identificar os grupos funcionais e também aprender as nomenclaturas. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, fique ligadinho com a gente que tem muito mais aula pela frente.